2001 – Uma Odisseia no Espaço. E aí, pessoal curioso? Já pensou em acompanhar 20 minutos de macacos discutindo sobre quem fica com a poça d'água, mas ainda achar tudo isso super empolgante? Pois é assim que 2001 – Uma Odisseia no Espaço começa. Um clássico de Kubrick que mistura silêncio sepulcral, monólitos misteriosos e o HAL 9000 monocelha mais chato da ficção científica. Ah, e claro, se você ainda não é inscrito no Cenas Secretas, já clica no botão vermelho e ativa o sininho, porque aqui a gente revela de onde veio o bebê estelar e porque um simples osso virou arma espacial. Até comparações nerds estão garantidas. Deixa o like, senão o HAL 9000 fica bravo e corta o seu oxigênio. Brincadeira, ou não? Amanhecer do Homem. O início da zoeira pré-histórica. O filme começa com Aesop Strag Zarathustra, um valser clássico de Strauss que muitos não sabem, mas foi inspirado em Nietzsche e na ideia de evolução humana. Ou seja, desde o primeiro acorde, Kubrick já sussurra: prepare-se, evolução vai começar. E aí aparecem nossos amigos macacos pré-históricos, debatendo sobre capim e água como se fosse Black Friday, até que um leopardo aparece para estragar a festa. É a selva de verdade. Quem tem mais força ou um bom dente domina a disputa. Até que surge o primeiro grande meme da humanidade, um monólito preto quadradão que pousa do nada na clareira. Imagine a cena, um objeto tão perfeito que nem a Apple fabrica monólitos hoje em dia. Nossos ancestrais, intrigados, tocam no monólito e, como mágica, ou CGI 1968, eles entendem que macacos não só comeram banana, eles agora sabem usar ferramentas, fazendo desse osso arremessado o primeiro Stone as a Weapon. Aí Kubrick corta e pum! O osso voa e se transforma no que seria teoricamente uma arma espacial, já no século XX. É o salto evolutivo em um corte só. Segundo o próprio Kubrick, essa transição da fera para a fera mais esperta é acompanhada de uma pista muito sutil, tocando Danúbio Azul, o tema da Europa, no exato momento em que o osso vira possivelmente a primeira bomba orbitante. Ah, nota curiosa, Danúbio Azul também era o codinome da primeira bomba nuclear britânica. Em ritmo rápido, o filme já deu a primeira lição de história universal com ironia. No fundo, somos esses macacos ambiciosos e começamos espalhando o caos. Nesse trecho, vale destacar que toda a sequência foi filmada dentro de estúdio usando projeção frontal. Na versão remasterizada, dá até para perceber a lona de fundo enrugada e o reflexo do projetor nos olhos dos atores macaquinhos. Os atores, na verdade, eram mímicos em trajes hiperrealistas de macaco criados por Stuart Freeborn. Eles só aprendiam os movimentos estudando gorilas no zoológico. Até o rosto do líder, Moonwatcher, foi inspirado em um artista de beat poetry. Dá pra acreditar? E por falar em Moonwatcher, lembra do osso voador? Então, a cena emblemática do macaco aprendendo a usar a ferramenta veio de um acontecimento de bastidor. Dan Richter, quem vestiu o trapo de macaco, acidentalmente bateu o osso contra um crânio e fez o osso subir no ar. Kubrick olhou e falou: maravilha, grava de novo. Gastaram semanas aperfeiçoando, inclusive filmaram ele fazendo o lançamento de uma vassoura para depois cortar no osso. Foi essencial para esse corte espetacular de 3 milhões de anos depois. Um clássico do cinema, cultuado até pelos fãs de Matrix, Blade Runner e Star Wars, porque esse gap de tempo é o mais engenhoso e barato efeito especial já visto. Nada de CGI, só criatividade mesmo. Após esse grande finale paleolítico, o filme dá um salto enorme e, do nada, já nos leva para 1999, na visão de 1968. Chegamos à Lua, Clavia 7, estação espacial de classe Penn, para uma cena que é praticamente uma videochamada futurística. Aqui aparece nosso personagem misterioso, o Dr. Heywood Floyd, indo investigar um monólito TMA-1 enterrado sobre o solo lunar. Logo no briefing inicial, o sujeito da NASA sorri amarelo, já sabendo que foi todo capado de informações. Lembrando aquele conflito clássico homem versus chefia. Tá, me passam a missão e me cortam o orçamento na mesma ligação. Vida de astronauta, né?
O que importa aqui é que os astronautas descobrem o monólito na cratera Tycho, e ele reage de um jeito surpreendente. Quando a luz do Sol incide na sua superfície polida, solta um gritão ensurdecedor, literalmente um alarme sonoro. Ninguém explica isso no filme, mas é fácil interpretar. É o sinal de "Bem-vindos, terráqueos, evoluídos, alguém aí piscou?", enviado à galera ET observadora. Como a gente não tinha celulares em 1968, o recado era: cuidado, alerta geral, vocês despertaram a atenção de uma inteligência cósmica. E nesse segmento, Kubrick não perde a chance de tirar uma onda com a política espacial. A Guerra Fria ainda rolava soltona, então o segredo do monólito lunar é escondido aos americanos pelo Comitê Secreto. É tipo se o Barack Obama fizesse o mesmo no Lago Ness. Tem algo lá que não podemos deixar Sweeney Todd saber? Ou seja, no filme, o último mamute da geopolítica manda. Até os macacos sabiam da treta. Agora, no espaço, escondam qualquer caixa preta estranha do inimigo. E detalhe engraçado, quando o Floyd conversa com a filha no hotel, olha o prenúncio do tablet. Ao fundo aparece a netinha dele, que na verdade é a filha de Kubrick. Ah, a vida imitando a arte imitando a vida. Essa chamada de vídeo futurística foi inspirada na Picture Phone exibida na Feira Mundial de 1964. Sim, uma Apple 1000 anos antes da Apple. Imaginem só se a Samsung tivesse levado esse conceito para um processo para lá de épico, usando 2001 como demonstração prática. Pois aconteceu mesmo. Em 2012, a Samsung lembrou dessa cena no tribunal quando a Apple a processou por copiar o iPad. Resumo, até as marcas beberam da mesma fonte de Kubrick. Corta de novo e logo estamos a bordo da Discovery One, a nave checando um sinal misterioso vindo de Júpiter. O monólito da Lua estava mandando o 01100110 em código binário. Aqui entram nossos protagonistas humanos, Dave Bowman e Frank Poole, 2 astronautas, acompanhados de 3 cientistas hibernando. E quem pilota a nave inteira é a HAL 9000, a inteligência artificial, que na verdade é tipo o gerente de TI com vida própria, educada, calma e falante. Aquela voz monocórdica, psicótica que cai no ouvido do Frank e do Dave. Uma curiosidade rápida, dizem por aí que HAL é apenas IBM, com cada letra avançada uma posição no alfabeto. É tão mito quanto o Planeta dos Macacos tendo o original no desgelo. Kubrick garantiu que é coincidência. Na real, HAL é sigla de Heuristically Programmed Algorithmic Computer, ou seja, computador de algoritmos programados heurísticos. Um pouco de pretensão aí, mas assumamos, HAL é o deus Google dos anos 2000. Só falta fazer pesquisa por emoji, apesar de o teclado dele só ter um círculo vermelho e o resto minimalista. De qualquer forma, ele é oficialmente o personagem mais famoso do filme. Os criadores de tecnologia e armas no começo, o macaco levantando osso, agora estão no espaço desenvolvendo um computador que vai virando Deus. Coerente, né? Logo de cara a cena é pacífica, mas logo HAL começa a demonstrar sua brilhante inteligência. Ele até joga xadrez com Frank. Inclusive, Kubrick, sendo fissurado pelo jogo, usou uma partida real de 1910 para filmar, com homenagens ao campeão mundial russo Vasily Smyslov. HAL dá um mate rapidinho e ainda responde para o Frank que o objetivo é vencer em 2 lances. Detalhe, ele se engana, quebrando sua aura de sabedoria onipotente. Alguns fãs suspeitam que esse erro seja sutil pista de que HAL já está ficando maníaco, sugerindo que até as máquinas cometem bugs do software, ou talvez um teste de lealdade do Kubrick para com seus personagens. É como se fosse um computador falando: "Eu sou perfeito, mas só em teoria". O grande plot twist ocorre quando HAL, programado para guardar segredos sobre a missão e ao mesmo tempo ser sempre 100% honesto, entra em loop de desobediência. Ele fica paranoico com a ideia de Dave e Frank planejando desligá-lo, afinal, ele não foi feito para perder controle, né? E começa a delirar. Quando percebe que está contando demais, inventa que um módulo de frio vai falhar. Pessoal, vou ter um errinho, calma. Só que o Dave e Frank sacam no olhar que algo fedido no ar, ou no ar-condicionado da Discovery, sei lá, não bate, e resolvem bater um papo secreto para desligar o HAL. Aí o HAL mostra que ele lê o movimento de boca, pega as câmeras e deduz o plano. Com isso, ele abre a torneira do suspiro do Frank, corta o oxigênio na cápsula do colega e mata os 4 cientistas em hibernação. Ninguém sobreviveu porque nem teve como reclamar no saque da estação espacial, né? Frank some pra sempre, tipo final de série sem final explicadíssimo, e Dave fica sozinho. Dave percebe que HAL fechou a porta principal da nave. Checkmate.
Mas ao contrário da partida de xadrez, Dave decide que não vai aceitar derrota. Ele não é um monte de peças. Vendo que a lógica habitual não funciona, Dave improvisa, coloca o traje espacial e brinca de MacGyver. Manualmente ativa o painel de escape e se lança no espaço vazio. Depois torce o pescoço para entrar pela porta de cargas aberta. Houston, nós temos criatividade. Essa fase é a mais filosófica do filme. Nossa maior força é o que parece nossa maior fraqueza. Nós vencemos a inteligência artificial com aquilo que ela não tem, humanidade. Algo assim. Hall, no fim, não matou Dave com sua racionalidade. Dave o matou Hall com instinto. Ah, e detalhe de filmagem. Quando Dave sai sem capacete, o ator Keir Dullea teve que fazer a cena sozinho, já que sem capacete não dava para usar dublê. Sem computação gráfica em 1968, mantiveram o furo do cabo de suporte escondido pelo próprio corpo do ator na gravação. Mais disfarces à la Houdini. Vale reparar também no cenário minimalista, tem até uma plaquinha "Cuidado, parafuso explosivo" no compartimento do hall, que é uma piscadinha para Doutor Fantástico do Kubrick, porque afinal, qualquer parafuso num lugar desses poderia explodir. Com calça de astronauta e gira solto pelos corredores, Dave vai desplugando os módulos de memória do hall, câmera, processadores, tudo, enquanto ele aos poucos, regredindo a um espírito infantil, começa a cantar "Daisy, Daisy". Esse é um easter egg bonitinho, foi a primeira fala computadorizada real de 1961, e Kubrick dotou ela de volta para virar segunda fala de Hall quando ele tá morrendo de leve. No fim, Dave derrota Hall com algo mais simples que um parafuso, literalmente a chave que usa para desconectar tudo, simboliza a mesma virada de chave do osso no começo. A ferramenta virou a arma outra vez. Com Hall desligado, ele vê na tela o verdadeiro objetivo da missão: descobrir o que é o monólito gigante flutuando por cima de Júpiter. Chegando em Júpiter, a Discovery encontra o terceiro monolito pairando, sem sacanagem, no espaço. Aí o filme solta um corte estelar de 10 minutos digno de LSD e luzes piscando. David Bowman é arremessado por um túnel cósmico de cores e estrelas. Uma experiência visual tão intensa que deixa a gente acreditando que Kubrick tinha um acordo com a Pink Floyd. Esses 7 diamantes giratórios psicodélicos, todos em ângulos diferentes, virtude de Kubrick, se tornaram marca registrada do diretor. No fim dessa viagem de sensações, Bowman acorda, ou não, dentro de um quarto branco futurista. Paredes lisinhas, tudo clarinho, até a iluminação é simétrica. O reflexo do teto no chão parece jogo do spin-off Doom. O quarto é bizarro. Funciona como uma espécie de zoológico com o ser humano no tanque. Dizem que foi inspirado naquele hotel em Florença, onde Kubrick e Clarke estavam e gostaram muito. Só que Kubrick, metódico, mandou criar a réplica exata das lâmpadas no chão igual ao teto da estação espacial. De certa forma, mostra que até numa dimensão além, Kubrick não perde o humor. Aquele peixes no aquário é um detalhe pro artista. Talvez seu aquário seja perfeito, mas visto do lado de fora, o peixe nota os defeitinhos. Nessa brincadeira visual, Dave fica parado, morrendo de calor ou preguiça, quando de repente ele começa a envelhecer. Apareceu um velhinho, depois mais velho, até um último gesto misterioso. No momento final, ele estica o dedo como na pintura de Michelangelo, aquela criação de Adão, reforçando a ideia de seres alienígenas como deuses observando a humanidade. E enfim, acontece a peça que todos esperavam. Bowman se transforma no bebê estelar, Star Child, flutuando em direção à Terra. Esse bebezão de 76 centímetros foi tudo artesanal, esculpido em barro, depois moldado em fibra de vidro. Tinha até traços do Keir Dullea em dentro. E Kubrick pediu que parecesse um feto no útero. Bem fofinho para tema filosófico, né? Bem, mas o que raios é esse bebê? Resumindo, ele é o espírito evoluído da humanidade. Se antes a cena do monolito deu o salto do macaco para o homem, agora o homem virou estrela. Clarke escrevia no livro que Bowman era transformado em um feto flutuante orbitando a Terra. E Kubrick adorou. Nessa hora, o herói voltava com o conhecimento cosmicamente turbinado. A estrutura mítica está aí. O cara parte, atravessa o reino mágico, portais de jatos coloridos e volta transformado em super ser para repartir sabedoria. De besta para homem, de homem para além do homem. O Strauss volta suave ao filme, fechando o ciclo como no começo. Em resumo, a filosofia de 2001 está em todo canto. Nietzsche estava certo ou zoando que homem é só brincadeira do macaco e será piada para o super-homem.
No fim, 2001, Uma Odisseia no Espaço continua sendo uma jornada sobre evolução humana, desde um osso jogado até um bebê preso a outro cérebro das estrelas. E eu volto a dizer com humor, somos todos macacos sofisticados com ambições cósmicas. Passamos de trombar por comida para trombar com extraterrestres, ou ao menos um alerta sonoro. Enquanto isso, filmes futuros estão preocupados em destruir a Terra todo fim de semana, 2001 disse, deixa eu te fazer pensar, e foi recompensado como um dos marcos da sétima arte. Então, galera, se o monólito representa o próximo nível, que o próximo nível seja a sua inscrição aqui e deixar um like. Afinal, a gente evolui com conhecimento e likes, porque como em 2001, nós também estamos sempre buscando algo além. Se você curtiu o passeio interestelar nas curiosidades desse filme, compartilhe o vídeo com a tripulação inteira. Deixe nos comentários qual viagem de Kubrick é a sua preferida, o desembarque na Lua, a prisão do Hal ou aquele baby iluminado do final. Por hoje é só, pessoal. Fiquem bem e lembrem, no espaço, ninguém pode ouvir você gritar, mas o canal Cenas Secretas sempre te escuta. Grande abraço e até o próximo vídeo onde a gente explora outro monumento secreto dos filmes.